Conrado já anunciou. E eu quero trazer o Samuel com esse destaque inicial de agora. Acabou de acabar. Os alvinegros estão comemorando ainda o título da Copa do Nordeste Sub-20 e foi de virada, Samuel Conrado. Muito boa tarde pra você. Traz esse destaque pra gente, Samuca. Beleza. Samuel Conrado. E aí, André, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo, que vamos trazer notícias boas. O Alvinegro de Porangabuçu acaba de conquistar a Copa do Nordeste Sub-20. Em jogo decisivo da segunda final, aconteceu neste exato momento lá na Arena Fonte Nova, e o Vovô acabou vencendo por 2-0. Na primeira partida, na semana passada, o time do Bahia venceu por 2-1 aqui no estádio Presidente Vargas. E agora, jogando lá em Salvador, o Vovô consegue fazer 2 gols com Guilherme e Diúlio. Com isso, o time alvinegro conquista a orelhuda jogando na Arena Fonte Nova, mesmo tendo a presença da torcida tricolor lá em Salvador. Com isso, o Ceará conquista mais um título do Sub-20 sob o comando do técnico Alisson Henry, André. Mais um, né, Samuca? Ele já teve campeonato cearense. O que mais que ele tem aí na carreira com o time do Ceará? Bom treinador o Alisson Henry, tá? Isso, o Alisson Henry, ele era auxiliar técnico do Fábio Capone, que era o seu antecessor. Com a saída do Capone, que é gaúcho, chegou o Alisson Henry, que é daqui da capital cearense. Treinava ali as categorias de base do Ceará, recebeu a oportunidade e vem já um trabalho de mais ou menos 4 anos à frente do Sub-20 do Vovô. Tem títulos do Sub-20, campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora mais uma orelhuda, uma Copa do Nordeste Sub-20 que aumenta ainda mais o sarrafo do treinador alvinegro à frente da equipe do Ceará. Né? Legal, Samuca, obrigado por esse seu destaque inicial. E agora sim eu vou passar a bola pro Wilton Bezerra, pro Breno Rebouças. Mas pra gente começar, Breno, muito legal ver o Ceará sendo campeão da base e desbancando o Bahia, que tem investimento milionário também na base. Boa tarde, Brenaço. Boa tarde para você, André, para o Wilton, para todo mundo ligado aqui com a gente no Jogada Segundo Tempo. De fato, né, a base do Ceará mostrando mais uma vez que tem qualidade e que consegue não só revelar alguns jogadores, trazer jogadores para o profissional. O próprio Guilherme, que citou agora há pouco o Samu, que é um cara que estava agregado até pouco tempo no profissional, desceu para o Sub-20 até mesmo para jogar essa competição e acabou sendo uma decisão acertada, né? Porque ele ajuda o Ceará ao título da Copa do Nordeste Sub-20 e é uma equipe que também ganha títulos, né? A base, a gente sempre eu sempre tive a ideia de que a base, a principal função dela é revelar jogadores para o próprio clube. Mas nós sabemos que os títulos são muito importantes. Tanto é que quando uma base passa muito tempo sem ganhar nada, geralmente se troca o comando, se colocam outras pessoas. Então os clubes também valorizam muito os títulos. E eles são importantes porque eles dão uma noção do que você tem à disposição nas suas categorias de base, das peças, de joias que você pode ter. E a equipe do Ceará nos últimos anos, de fato, vem ganhando alguns títulos. O Alisson Henry, como disse o Samuel Conrado, é um cara que também está à frente desses títulos recentes do Ceará. E olha que o Vovô teve que virar, hein? Porque ele perdeu em casa na semana passada. Ele perdeu por 1-0, chegou lá, venceu por 2-0, se tornou campeão. Parabéns aos garotos do Vovô. E esse Diúlio aí, que o Samuel falou, que fez o segundo gol, inclusive, é um rapaz que tem que ter atenção, porque eles, inclusive os torcedores que foram no PV semana passada, ficaram muito satisfeitos, aplaudiram bastante, se encantaram com o rapaz. Quem sabe nos próximos anos a gente não vê esse garoto aí no profissional e tendo oportunidades, mostrando um bom futebol, quem sabe não possa evoluir. Ele é bom jogador, ele é bom de bola. E o Léo Condé gostou dele, tá? Sim. Léo Condé gostou dele também. E pra trazer ele, seu Wilton Bezerra, que tem uma abertura diferenciada. Aqui é tapete vermelho estendido, com toda a atenção, todo o garbo, toda a elegância para o comentarista que joga com a verdade. Como é o nome dele, Guigui? Cuidado. O Wilton Bezerra. Seu Wilton Bezerra, você sempre falou, o caminho é olhar para a base, é olhar para a terra. É daí que os frutos podem surgir. E não é só porque o Ceará foi campeão, não. Mas, além de título, a base deve servir para revelar talentos. É ou não é, seu Wilton Bezerra? Muito boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Guigui. Boa tarde, Fernanda. Nosso querido
ali discreto. Discretíssimo, Totalmente elegante. maquinizado. Tá maquinizado. Não, informações. Enquanto as máquinas se humanizam, os homens se maquinizam. Informações. Tudo bem, Bia? Cadê o Ian? Ia tá lá em cima, ó. Mas volta para o local aqui. Meus amigos, é o seguinte. Eu acho que a gente devia começar esse programa cantando qualquer música, escolher aí. Caminhando e para não cantando dizer- e seguindo para a dizer canção. que pronto. Rapaz, você, que coisa é essa, hein? Somos Foi todos exatamente iguais. nisso que eu pedi, entendeu? Que eu pensei. Braços dados. Mas não, ouvidos. já que não é possível, vamos falar de futebol. Aproveitar. Bora. Todo mundo sabe perfeitamente que o futebol brasileiro, até um tempo desse, se ressentia de um problema muito sério. Era o tempo dos juvenis. Os juvenis eram exatamente as divisões de base hoje. E esses juvenis revelaram muita gente. Mas existia, assim, um certo menosprezo. Parece até que assistir jogo da meninada era um favor que se fazia. É como se houvesse pouca fé naquele trabalho produzido empiricamente. Sim. Porque era empiricamente. Dependia muitas vezes da boa vontade de um treinador. E um esforço hercúleo de quem o fazia. Exatamente. E nós tivemos aqui, por exemplo, Moésio Gomes, no tempo dos meninos do Moésio, da escolinha do Moésio. Nós tivemos gente aqui como Jurandir Branco, do time do Fortaleza. E outras pessoas que muito fizeram pelo futebol, que ajudaram a Ceará e Fortaleza a revelar grandes valores. O time do Ferroviário, por exemplo. O time do Ferroviário já revelou grandes nomes até para o futebol brasileiro. Demais, ó. Jardel. Mas até que se chegasse, por exemplo, pelo menos em termos de futebol cearense, a esse estágio em que há o investimento, em que há equipamentos colocados à disposição da meninada, olha, foi um longo processo e nunca ninguém entendia que o juvenil, que a criação do próprio jogador é o oxigênio de um clube. Olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Se dizia aqui, ou se disse há muito tempo, que não, olha, nós não temos jeito para revelar jogador. O nosso tipo, sabe, o biotipo do cearense, ele não é dado, por exemplo, a jogar futebol. Nada a ver. Eu nunca ouvi coisa tão estúpida, mas Também, oxe. diziam. E Tanto quantos é verdade- cearenses não saíram daqui, rapaz? e não era só o cearense, Everton, não. só pra citar quem tá Não, jogando aí, olha, eu Everton passo Cebolinha, Oswaldo, Pois Mirandinha, Jardel, que já foi em outro Mas tempo. você sabe, isso foi criado assim, sabe? Foi criado aleatoriamente. Eu tenho uma outra aleatoriamente. perspectiva, desculpa interrompê-lo, mas Não, mas não tô Talvez- dizendo que é assim, não. É, eu tô sim. dizendo que havia um pensamento atrasado. esse pensamento, né? De que não, rapaz, para revelar. E eu via, ao contrário disso, grandes jogadores, espetaculares jogadores. Pô, demais. Hamilton Rocha, Hamilton Melo, Pedro Basílio. Clodoaldo, sabe? Clodoaldo e tantos outros. Mas existia. Não, rapaz, esse é negócio meio sem futuro. Eu participei Mota. de muitos debates, em que eu fui até, sabe, criticado. Vou dizer nomes aqui não. Um dia eu fui citar que o Vitória da Bahia era um exemplo a ser seguido. Que o Vitória da Bahia foi o que primeiro levou isso a sério. Sim, sempre foi um Foi. expoente de revelação de jogadores do Nordeste. Isso é Aí me verdade. disseram, qual é a posição dele no Campeonato Brasileiro? Eu tive que ouvir muitas insanidades. Não, é quem não conhece. Pois Se você é. for pegar. Mas É porque tem muita gente que veio de 10 anos pra cá, mas aí se for Pois 10 é. anos pra trás, o Vitória sempre revelou. Pois Grandes é. jogadores. Olha, o time do Palmeiras, o que ele faturou nos últimos tempos com a venda de jogadores que ele revelou é um negócio muito sério. O time do São Paulo ainda hoje está em dificuldade porque ele se desorganizou. Mas as revelações da Cutia é que sustentaram o São Paulo por bom tempo. Quando o time do Flamengo esteve mal das pernas, desorganizado como sempre tem sido, os juvenis é que salvaram a representação Santos? o Santos. Olha, o time do Flamengo, por exemplo, eu sempre tive essa curiosidade. O Flamengo tinha um ataque com César Maluco, César. Rodrigues Neto César Crazy. Rodrigues Neto pela esquerda, um Juarez que foi para a Bahia, Paulo Henrique, que foi um ídolo do Flamengo entre Dida e Zico, jogava demais, era o meu jogador preferido do time do Flamengo, e por aí vai.
Mas naquele tempo a coisa era tão incrível. Djalminha e esse outro jogador, Marcelinho Carioca, foram revelados pelo Flamengo e dados de graça. Porque não havia, assim, um interesse maior, um cuidado em lapidar esse jogador. O César Maluco foi dado quase de graça pelo time do Flamengo ao Palmeiras. E foi um dos grandes ídolos do time palmeirense. Então, no Brasil, houve uma certa demora para os times compreenderem que precisavam forjar os seus valores em casa. Mas você sabe por que é que nós estamos falando de Ceará? Sei. Porque ele foi campeão. Porque foi campeão. Quando, na verdade, o objetivo não é ser campeão. O objetivo é produzir jogadores. Isso. É fazer com que o investimento nas categorias de base, esse investimento seja justificado. E eu já comecei, foi assim. Mas Não, eu foi acho bem mas demais. Eu ia no berro. De fato, mas eu acho, WB, que quando você tem uma base que também é vencedora, isso atesta que você tem boas promessas, que você tem boas peças, Isso. joias a serem lapidadas. Então eu acho que uma coisa pode estar associada à outra. Não é que, se de repente você passou ali 2, 3 anos e não ganhou um título, mas você chegou em semifinal, em final, e acabou não passando, tem que mudar tudo, porque muitas vezes o dirigente pensa desse jeito. Ah, passei 2 anos sem ganhar nada na base, tem que tirar quem tá. E não é assim. O que você tem que ver é o desempenho da equipe dentro das competições, se os jogadores eles têm potencial para daqui a 2 anos, 1 ano, 2 anos, estar servindo ao profissional, se são garotos que você acredita que vão continuar, porque tem muita base, WB, que pega o garoto com 13 anos, ele vai até 21, 22 e depois ele não sobe e vai embora. Então é um gasto. Porque se você manteve o cara lá até 21 anos, 22 anos e depois você não aproveitou, ninguém percebeu nesse caminho todinho que esse cara não ia ser aproveitado, que ele não tinha potencial. Então, até nisso, acho que as bases precisam entender melhor o que estão fazendo, e acho que os nossos 2 clubes principais, o Fortaleza e o Ceará, têm cada vez mais aprimorado isso. Floresta faz um ótimo trabalho de base também, o Ferroviário retomou recentemente, há pouco, questão de alguns anos para cá, a sua base também retomando o controle da própria base. Então, assim, eu acho que tem essa situação de você observar do cara que você pega lá do começo, como é que ele vem se desenvolvendo e se ele vai conseguir servir a equipe. E se por acaso você entender que ele não serve a equipe, você tem que tentar também uma negociação, para que tudo aquilo que você investiu no garoto durante esse período possa ter um retorno, né? É verdade. E eu vou dizer mais aqui, lembranças, né? No aspecto da lembrança. Você sabia o que é que se fazia antigamente com os juvenis? Um jogador cachaceiro, né? Da balada. Ele era punido. Sabe qual era o primeiro castigo dele? Qual? Vá treinar entre com os juvenis. É. Os senhores já pensaram, eu já abordei esse assunto aqui, que bom exemplo um garoto vai ter quando um sujeito que por insubordinação, por indisciplina, por baca, vai com como eles. se diz, que exemplo o jogador juvenil vai ter com esse tipo de jogador? E teve um lance aqui, na época eu critiquei, e um dirigente gostosão das tapiocas não gostou, entendeu? Qual é o jogo que você tá vendo, meu amigo? Não, tô vendo pra você. Você Tô tá olhando pra vendo é você. o jogo. Você sabe o que é que ele Saindo fez? gole. Quanto é que tá? 2-1 pro Bayern de Munique, então contra o agora tá Chelsea. certo. Agora podemos continuar. Então eu quero dizer o seguinte, teve um time aqui que estava atravessando uma fase ruim, danada, eu compreendi e tal. Faltava até material para jogar. Você sabe o que é que esse dirigente? Famoso, Famoso, né? respeitado, gostosão das tapiocas disse. Botou que ficou Pega foi o quente. material do juvenil e bota pro titular. Aconteceu isso. Eu fui fazer uma crítica, pensar, deixa eu falar, rapaz, isso é isso mesmo. Negócio de juvenil, rapaz. Juvenil é bom, mas peraí, o titular é que serve. Eu digo, não, não é assim. Tudo era um olhar errado, enviesado a respeito de como se faz futebol. Felizmente, as coisas realmente melhoraram e vamos esperar que todo esse trabalho, hoje muito sério de Ceará e Fortaleza em suas bases, tenha um futuro. Porque não tem negócio pior do que você não ter um centroavante, não ter um volante, não ter um zagueiro, de repente para compor até o banco de reserva e não poder apelar sequer para as divisões de base para colocar esse jogador à disposição do treinador. E saiu mais gol ali, hein? Saiu Pô, mais gol, André. Harry Vamos Kane, assistir, vamos. gol do Bayern, Vamos lá, 3-1. Ô, rapaz. 3-1. Mas esse E um gol não é belo de gol, outro, viu, não. WB? Belo gol, belo cantinho, viu? Sem chance pro goleiro. Mas, de fato, a gente Eu vê quero lá que saber de Harry alguns Kane, clubes... O Santos, por exemplo, foi uma equipe que a gente sempre viu
se utilizar de sua base quando precisava de algumas peças e os caras conseguiam vingar. O Santos fez isso há muito tempo. O Flamengo muitas vezes tem jogadores que saem de suas bases e se firmam em profissional. E eu acho que os nossos clubes, eles precisam também melhorar esse aproveitamento do atleta que sobe e é aproveitado. Até mesmo com o trabalho de captação. A gente pode citar aqui, por exemplo, o Prior, que hoje é titular do Fortaleza, foi captado. Sim, bom o lembrança. Prior, o Fortaleza foi buscado do Atlético Paranaense, ano passado. Viu o rapaz jogando, achou interessante, trouxe pro Sub-20, ele jogou na base e esse ano subiu pro profissional e hoje é titular do Fortaleza. O Kevin, que foi vendido recentemente, também foi um cara captado. O Mancha veio O do Mancha Palmeiras. foi captado, o Mancha veio do Mas Palmeiras. foi o maior exemplo, né? Isso. E O dinheiro rápido, né? Foi rápido. então, assim, o Ceará também tem trabalho de captação. O Arthur Cabral foi um jogador captado. Quando ele chegou aqui, ele foi captado, jogou, acho que, partido sub-15 no Ceará, e depois se tornou um cara que já rendeu pro vovô várias vezes, porque cada vez que ele é Continuou rendendo. vendido. O David Ricardo foi David outro. Ricardo, outro jogador. Não, Então, quando ele dá um espirro, vem dinheiro pro Ceará. É um então, negócio muito sério. esse trabalho de captação também é importante, porque a base você não precisa formar desde o início. Se você está observando outros clubes e você consegue trazer o jogador para cá, porque você identifica o potencial nele, você também pode ter retornos tanto esportivos quanto financeiros. E a gente tem visto o futebol cearense conseguir isso. Muito legal, muito bom esse título do Ceará na Copa do Nordeste Sub-20. Parabéns aos campeões, a toda a comissão técnica, a toda a diretoria, a todos os jogadores, o elenco e, claro, principalmente ao torcedor alvinegro. Ceará campeão da Copa do Nordeste Sub-20. Agora vamos falar de coisa boa. A gente já tá falando de coisa boa, falando de futebol de base, de título, de comemoração. E você, tá fazendo